O Congresso acaba de dar uma vitória com unanimidade para o governo Lula. Isso acaba de acontecer minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Nós vamos falar também sobre esse primo aí do filho do Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Você vai ver o que aconteceu com esse sujeito. Vamos falar do Trump. Afinal de contas, hoje o assunto foi o tarifaço do Trump. Mas eu quero abrir esse vídeo de hoje falando sobre essa coisa nojenta que aconteceu na Câmara. Nós sabemos aqui, já falamos inúmeras vezes, que o MBL tem uma proposta destrutiva. Eles são antipolítica, eles são antidemocráticos, eles são um grupo de extrema-direita que existe para enriquecer aqueles que estão lá no topo, né? Aquela meia dúzia daquelas pessoas que estão lá no topo. Eu acho engraçado, né, ver essa briga entre o MBL e o Nando Moura, porque o Nando Moura, eu acho que eu vou até trazer aqui algumas coisas que o Nando Moura tem falado a respeito do MBL, porque afinal de contas ele esteve lá dentro, então acho que ele conhece coisas que ninguém conhece, né? Um dos poucos que esteve dentro do MBL e não tá mais, deve ter acontecido alguma coisa aí para eles quebrarem o pau. E o Nando Moura tem detonado o MBL de uma forma muito objetiva, coisa que eu não vejo canal de esquerda fazendo. E o MBL é isso, né? É uma coisa execrável, uma coisa nojenta. E o que aconteceu? Um desses membros do MBL foi até a Câmara, invadiu aquele espaço e foi xingar a mãe do Glauber. O Glauber teve então uma reação. Veja bem, ele fez insinuações a respeito da mãe do Glauber, que já é falecida, e nunca houve, ela teve uma participação política, nunca houve absolutamente nada que, de alguma forma, colocasse em dúvida a honestidade da mãe do Glauber. O sujeito entra lá, começa a tocar um terror em cima do Glauber, ele tem uma reação e agora ele pode ser cassado. E hoje, na Câmara, nós tivemos um relatório favorável à cassação do Glauber. É importante você saber, tá? Existem algumas questões ainda que precisam ser respeitadas. Inclusive, ele vai ter que ser cassado no plenário da Câmara. Não é tão simples assim. Mas o relatório hoje foi favorável. Eu vou trazer para você o que aconteceu ali, bem resumidamente. Primeiro eu quero trazer uma fala do próprio Glauber na sua defesa nessa tarde de hoje. Olha só. Chiquinho Brazão, casos de corrupção, deputado que deu um soco em um sindicalista, deputados envolvidos na tentativa de golpe do dia 8, deputada que conclamou os generais a darem um golpe de Estado e correu atrás de uma pessoa com uma pistola na rua, que está sendo condenada fora do espaço institucional do Congresso, mas que aqui não foi. Mas quem deve ser condenado é o parlamentar que denunciou o senhor Arthur Lira o seu esquema do orçamento secreto e aquele que defendeu a honra da sua mãe contra um mini bandido pago pelo MBL. Esse retrato trazido aqui pelo Glauber mostra como que acontecem as coisas dentro da Câmara. Deputados que acabam sendo comprados porque eles indicam recursos por intermédio deste maldito orçamento secreto criado pelo governo Bolsonaro, criado dentro. O Bolsonaro, ele coloca uma das piores e mais escatológicas heranças políticas da história do Brasil. Esse orçamento secreto é uma aberração que muito dificilmente os próximos 3, 4 presidentes não vão conseguir, ou 3, 4 mandatos a presidente, além do atual, não vão conseguir lutar contra. É uma coisa assustadora. E a gente vê claramente a atuação desta compra de votos e dessa compra de apoios por intermédio do orçamento secreto. E aqui o Glauber deixa bem claro qual é a questão. No momento em que o relator estava fazendo a leitura do relatório, ele foi xingado ali, né? Uma pessoa chegou lá e falou desgraçado, num desabafo. Eu vou trazer esse momento. A sanção de perda de mandato. Conclusão. Por gentileza, eu peço para vou chamar o deputado desgraçado. Eu não vou admitir, deputado. Não vou admitir chamar nenhum parlamentar aqui, ofender nenhum parlamentar. Eu não vou admitir. Mas eu não interessa, deputada, nós estamos aqui procedindo o que está dentro do Código Ético. Eu não vou permitir xingamento e ofensa a nenhum parlamentar, quer seja da esquerda, da direita ou qualquer um.
Eu vou deixar claro a Vossa Excelência. Eu vou deixar claro a Vossa Excelência. Se houver ofensa a qualquer parlamentar, eu vou pedir para a Segurança Legislativa colocar para fora. Voto pela procedência da representação número 5 de 2024, com a consequente aplicação ao deputado Glauber Braga da sanção de perda de mandato. Você ouviu aí, num dado momento, uma manifestação dos deputados dizendo Glauber fica, né? Um apoio ao Glauber Braga. Eu vou trazer aqui para você esse momento ali que eles estavam dizendo Glauber fica, olha só. A verdade é que foi muito tumultuado, foi muito complicado. Eu quero destacar a fala de alguns deputados que apoiaram o Glauber Braga. Eu acho importante que a gente coloque aqui essa resistência da esquerda ali dentro, porque a esquerda no Congresso ela está sendo massacrada em função do fato acho que o famoso centrão, né, da parte podre da política brasileira, eles se juntaram com a parte que é mais do que podre, né? Que é a extrema-direita. O centrão com a extrema-direita é nitroglicerina. Então eles se juntaram, estão se juntando ali para acabar com o Brasil. Ainda bem nós temos a resistência de pessoas como o Boulos, que eu vou trazer agora para você esse trecho, sempre pedindo para você dar o like. Dê agora o like, se deixar para o final você esquece. Então dê o like aqui no vídeo, por favor, e se inscreva no canal. Faça a sua inscrição. Vamos a um trechinho da fala do Boulos. Nós precisamos ter em mente o que está em jogo nesse processo que foi movido contra o Glauber. O que está em jogo é se esse conselho vai legitimar uma prática de banditismo político utilizada sistematicamente pelo MBL para constranger pessoas que não pensam como eles, ou não. Qual é o recado e a mensagem que vai ser dado para essas pessoas que praticam banditismo político? É dizer, continuem. Porque com vocês não acontece nada e com as vítimas dos seus ataques acontece. Ele foi a vítima agora. Amanhã pode ser qualquer um. O Boulos coloca um pouco do perfil de quem são esses vagabundos do MBL. A Thaília Petroni também tem uma fala importante. Esse conselho que apresenta um relatório de cassação do deputado Glauber é o mesmo conselho que arquivou um pedido de cassação de uma deputada que levantou uma arma, correu atrás de um homem negro. Essa foi a casa que está deixando um deputado que mandou possivelmente executar uma vereadora, recebendo dinheiro. A pena para ele seria de 40 anos de prisão. E ele ainda é deputado, mesmo sendo acusado de mandar matar uma vereadora eleita. O relator, que agora pede a cassação do deputado Glauber Braga, ele se absteve da votação que, na verdade, deveria condenar aquele que foi apontado como o assassino, o mandante do assassinato de Marielle. Ele se absteve da votação para caçar esse deputado. E agora ele faz um relatório para caçar o Glauber Braga, que é um dos maiores nomes políticos daquela Câmara em todos os tempos. Sujeito que tem uma sobriedade e um trabalho prestado para a população, que é uma coisa impressionante. Eu vou trazer aqui agora para você um trecho da fala do Tarcísio Mota, olha só. É um absurdo completo, inclusive no próprio texto do relator, o voto fica evidente de que Glauber está sendo cassado porque enfrentou Arthur Lira, enfrentou o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Isso a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que denunciar para todos os lados, querem cassar o mandato legítimo porque enfrentou o poder de Arthur Lira na Câmara dos Deputados e nós vamos lutar até o fim. Só para deixar bem claro aqui, inequivocamente, esse canal aqui, eu, Clayson, professor, jornalista, estou junto com você, Glauber. Junto 100% com você. Com todo apoio, com a força necessária, com todo incentivo para você vencer essa. Eu tenho certeza que você vai vencer. Vai fundo, nós estamos juntos aqui e estamos mostrando as verdades e ainda vamos mostrar muito mais aqui sobre essas pessoas que estão se movimentando contra você.
Seguindo as informações, eu quero trazer aqui uma informação que foi de hoje à tarde, né? No começo da noite, na verdade. O Xandão manda prender o sobrinho do Bolsonaro que fugiu para a Argentina, né? Esse pedido de prisão é do Léo Índio. Ele foi feito pela PGR. E aí a PGR faz o pedido e o Xandão falou: prende o sujeito. Se você não sabe quem que é o Léo Índio, há um tempo atrás, esse Léo Índio ele foi associado ao Carlos Bolsonaro. Inclusive, nessa reportagem do Pragmatismo, Carlos Bolsonaro se irrita com insinuações de que é homossexual. Carlos Bolsonaro se irrita com essas insinuações sobre a sua sexualidade. Não é a primeira vez que o tema tira do sério o filho do presidente da República. E essa é a ligação, né? Imagina, obviamente que a gente não vai diminuir ninguém aqui por questões sexuais, porque aí nós estaríamos sendo, no nosso caso aqui, homofóbicos, né? Então, a questão dele ter ou não um caso homossexual não interessa. O que interessa é a proximidade deles, né? Isso é importante. Esse sujeito fugiu para a Argentina, estava lá no 8 de janeiro, é golpista, e agora pode ser preso. Se pisar aqui no Brasil, vai direto para a cadeia. Uma outra informação que também saiu hoje foi essa pesquisa da Quest que aponta uma queda na popularidade do Lula, na aprovação do governo Lula. Tem uma série de questões que podem ser abordadas a respeito, mas eu quero trazer para você uma delas que eu considero a principal delas, assim, a mais importante de todas, que são aquelas pessoas que buscam informação, que se informam a respeito do governo. Nessa tela aqui, nós temos as pessoas que se informam lá em cima, você vê lá, TV, rede social, sites e tudo mais. As pessoas que se informam pelas redes sociais, 60%, elas só encontram notícias negativas sobre o Lula. Então, você observa que há uma quantidade enorme de pessoas que se informam somente pelas redes sociais, e das pessoas que estão nas redes sociais, apenas 16% elas encontram informações positivas sobre o Lula. E isso é um exemplo clássico, especialmente com esse negócio de WhatsApp, essas coisas todas, do que está acontecendo com as redes sociais. As pessoas estão se deixando levar por sites, inclusive aqui pelo próprio YouTube, e elas estão se informando com essas fake news da extrema-direita. Então, para mim, essa reprovação do Lula, ela se dá especificamente em função do fato dessas informações em rede social, elas não chegarem de forma correta até as pessoas, do ponto de vista delas saberem o que está acontecendo no governo. Porque é um absurdo que as pessoas tenham uma aprovação ruim de um governo que está voando baixo. Para mim, o governo Lula 3 é melhor do que os outros dois, em resultados a despeito de todos os problemas. Mas a informação não chega. E, infelizmente, isso está acontecendo. A gente não tem um movimento, inclusive do próprio governo, em se aproximar daqueles que são criadores de conteúdo progressistas, criadores de conteúdo de esquerda nas redes. E aí, você está vendo o resultado. Uma outra informação, o Bolsonaro apoiou essas medidas do Trump hoje. É o chamado tarifaço. E o Trump, na verdade, ele coloca uma situação em que foi até certo ponto favorável ao Brasil. Foi favorável ao Brasil, a gente não pode negar isso, né? Porque o Brasil esteve entre os países que teve a menor taxação, que foi 10%. Mas você observa o seguinte, a gente mesmo assim, mesmo com essa questão, a extrema-direita ainda aproveita a oportunidade para criar fake news. Eu vou trazer uma fala aqui do Geyer sobre essa ação do Trump para você ver como que tudo é muito distorcido por eles. Olha só. Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. Viva o Bolsonaro, galera! Esse Geyer é um sujeito adoentado, né? Ele é um doente.
Ele acha que ele falando isso aí, imitando lá na Câmara, utilizando, né, como cenário o parlamento, ele vai chegar. É claro que muita gente vai acreditar, viu? Não tenha dúvida disso. Muita gente vai divulgar o que ele está falando. Mas o que acontece na prática? As pessoas não vão fazer o que eu vou trazer agora aqui para você. Isso daqui é a lista dos países. Ele citou alguns países que tiveram uma taxa maior, mas olha a quantidade de países que tiveram a mesma taxação do Brasil, 10%. E se você observar os países que tiveram 10%, a maioria deles também são países que taxam, segundo o Trump, que taxam os Estados Unidos com 10%. Então, se você observar, o critério foi o mesmo. Foi, olha, quem taxa os Estados Unidos em 10% vai ser taxado em 10%. Isso, eu estou trazendo a lista aqui para você acompanhar em detalhes, tá? Para você ver que não tem a menor chance disso aqui ter sido uma ação do Bolsonaro. Que isso aqui é uma lógica. Que, obviamente, os países que não taxaram os Estados Unidos com 10%, ou que taxaram no máximo até 10%, foram taxados em 10%. O Equador taxou em 12%, foi taxado em 10%. Trinidad e Tobago taxou em 12%, foi taxado em 10%. Então, é uma coisa doentia, sabe? Ele dá até uma risada cínica depois e fala, viva Bolsonaro, justamente porque é um cinismo doentio. E fala que o Eduardo Bolsonaro está trabalhando pelo Brasil. O Eduardo Bolsonaro não trabalhou pelo Brasil nem quando ele estava aqui no Brasil como deputado. O Eduardo Bolsonaro tem 3 projetos aprovados, eu vou trazer aqui para você. Ó. Os projetos aprovados pelo Eduardo Bolsonaro, são 3, tá? Em 2016, como coautor da proposta do PT, que autorizava o uso da fosfoetalonamina sintética por pacientes com câncer. Em 2016, projeto de sua autoria que instituiu o Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal. Em 2021, projeto de resolução que criou o Grupo Parlamentar Brasil-Bahrein. Esses foram os três projetos aprovados pelo Eduardo Bolsonaro. Sabe, é uma vergonha descomunal que essas pessoas ainda fiquem bajulando um sujeito desse. Eu vou trazer aqui para você um vídeo da 700 toneladas de beiço, e essa de Tony aí, ela quer ser senadora, viu? Ela quer ser senadora. E eu vou trazer para você um trecho para a gente encerrar o vídeo de hoje com a informação mais importante do dia, olha só. A relatora, deputada Laura. Pessoal, hoje estamos em obstrução em todas as comissões, conseguimos derrubar a Comissão de Finanças e Tributação, eu e o deputado Paulo Blinski, agora vai encerrar os trabalhos aqui na CCJ, eu, o deputado Jordi e vários outros colegas ajudando na obstrução, também caiu a Comissão de Ética e vamos tentar levar essa obstrução ao plenário, que até não pautarmos a anistia, não teremos outro foco aqui no nosso trabalho parlamentar, porque quem está preso injustamente tem urgência de sair. Um dia na prisão é uma eternidade. Acompanhe nosso trabalho aí e vamos em frente. O direito de obstrução é um direito regimental. Passaram a tarde toda obstruindo o trabalho da Câmara, destruindo tudo aquilo que estava sendo feito na Câmara, destruindo as comissões, uma tragédia, e é inacreditável isso. O que eles estão fazendo não é só uma covardia, é estupidez, é um trabalho contra o Brasil, exclusivamente para defender o Bolsonaro. É assustador. Só que, no final das contas, o que aconteceu? Chegou lá a bancada do agro e falou, opa, peraí, tem uma questão aqui. O Trump, ele pode prejudicar muito o trabalho do agro aqui no Brasil e, logicamente, de todos aqueles que trabalham com a exportação, especialmente exportação para os Estados Unidos e para outros países também. E aí, eles conseguiram entrar num acordo. Isso dá poder para o governo, para o Lula, para que ele possa fazer a reciprocidade, ou seja, nessas taxações do Trump, o governo também pode responder na mesma moeda para que haja condições de um acordo para diminuir ou acabar com essa taxação e não prejudicar as exportações nossas. E aí, no final do dia, nós tivemos essa vitória, eles não conseguiram obstruir, fizeram um acordo, votaram e aprovaram essa lei da reciprocidade. Olha só.
o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, que a gente lembra, um partido que estava fazendo obstrução por conta do projeto da anistia. O líder pediu para que nada mais fosse votado hoje aqui no plenário da Câmara, porque existia uma previsão de outros projetos serem votados. E aí o líder do PL falou que se esse acordo fosse firmado, aí sim o partido iria retirar os destaques que eles tinham apresentado e topariam votar, fazer essa votação simbólica, porque afinal o PL é a favor da bancada ruralista, é a favor dessa demanda do agronegócio. Por isso, então, o líder do PL fez esse acordo, que foi acolhido por todos os líderes partidários, também pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, e aí essa votação foi encerrada de forma simbólica e segue então para a sanção presidencial, porque o texto é exatamente aquele que veio do Senado Federal. O projeto, então, foi aprovado no Senado e na Câmara, agora ele vai para a sanção presidencial, é lógico, o Lula vai sancionar o projeto e nós teremos condições de dar uma resposta ao Trump e essa taxação do Trump e podemos ter condições de negociar esses problemas todos que ele está causando com o Brasil, mas não é só com o Brasil, né? É com o mundo inteiro. Isso vai aumentar a inflação, principalmente nos Estados Unidos, no mundo. O Trump está sendo uma das piores tragédias da história dos Estados Unidos e, consequentemente, com o mundo, né? Porque os Estados Unidos é sim uma nação que tem um comércio exterior absurdo, né? É a maior economia do mundo e aí, logicamente, isso afeta o planeta inteiro, né? Essa taxação hoje do Trump foi uma coisa absurda, sem sentido, a gente não sabe para onde vai terminar isso, mas os primeiros a serem prejudicados é exatamente os Estados Unidos e aí todos os países que têm essas parcerias com ele. Então, parabéns aos deputados da esquerda no Congresso e aos senadores da esquerda. O Randolfo Rodrigues, ele teve no Senado também, dando uma continuidade, foi feito por ele também uma articulação, foram 70, né? Haviam 70 senadores, os 70 votaram de forma unânime também com o projeto é encaminhado agora para a sanção presidencial. Eu quero fazer uma pergunta para você. Ainda a respeito dessa pesquisa de hoje, coloca aqui nos comentários, você acha que as redes sociais, elas têm relevância, elas são importantes para que exista essa reprovação do Lula? E se você acha que sim, você acredita que tem uma salvação para isso? Você acha que em algum momento as pessoas vão começar a entender que estão sendo enganadas pelas redes sociais? Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Lula nas redes sociais. Eu gostaria muito que você desse esse retorno, afinal de contas nós estamos aqui trabalhando também nas redes sociais e esse feedback é muito importante. Coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de dar o like no vídeo. Dê o like, se inscreva no canal. Peço por favor para você se inscrever no canal, dá essa força pra gente. Todos os dias a gente faz a nossa parte. Todos os dias a gente trabalha aqui para você, é o que a gente pede, se inscreva no canal. E a gente também está começando mais um mês, que é o mês de abril, e agora você tem a oportunidade, nesse mês, você ter uma renda extra trabalhando apenas com o seu celular. Você não precisa de mais nada, tá? É somente com o seu celular. Apenas com o seu celular você já pode ter uma renda extra e ter um dinheirinho a mais todo final do mês para você programar aí uma viagem, quem sabe no final do ano, uma viagem bacana com a família, um presente legal, uma coisa que você precisa para sua casa ou mesmo para você, talvez um computador novo, talvez um celular novo, você já pode trabalhar apenas com o seu celular e começar a ganhar esse dinheirinho, R$300 todo mês, R$500 todo mês. A gente coloca aqui prints daqueles que estão ganhando inclusive em dólar, e você pode ganhar inclusive em dólar. Tem muita gente ganhando em dólar e que se inscreveu lá na escola de negócios por intermédio aqui do canal. Então, aqui no primeiro comentário fixado tem um link que eu mesmo vou explicar. Sou eu mesmo, tá? Eu mesmo explico tudo para você e trago para você todos os detalhes para você começar a ganhar essa renda extra. Então corre aqui, clica no primeiro comentário fixado, tem lá um link para o WhatsApp, você vai clicar nesse link, aí você vai para o WhatsApp e a gente vai conversar. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir duas coisas para você. Eu vou pedir para você nos ajudar com o Pix, dar essa força aqui pra gente com o valor que você puder. E vou pedir para você acompanhar esse vídeo aqui, ó, que é tão legal como esse.